E aí galera, tudo bem? Vamos continuar falando dos nossos pedais aqui, esse universo que não tem fim para os guitarristas, né? Eu mesmo sou um fanático por pedais, por timbres de guitarra, então eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho sobre como mesclar agora esses pedais que a gente montou, mesclar um timbre com outro e tudo mais. Então a gente tem que saber como funciona cada um, os parâmetros de cada um. E para cada pedal que você vai comprar, para cada efeito que existe, você tem diversas variáveis nele. E às vezes até na mesma marca você tem vários detalhes diferentes de um drive para outro. Você tem vários drives de uma mesma marca, vários delays de uma mesma marca. Então tem muita marca e muitas variantes. Então você tem que pesquisar. A dica que eu te dou para você começar a pesquisar é você assistir alguns vídeos de reviews na internet de alguns pedais. A outra coisa é você ouvir alguns timbres, alguns sons das bandas, dos guitarristas que você gosta. E uma dica de alguns guitarristas que usam muito efeito e que são interessantes de você ouvir, eu acho que é o The Edge do U2, o guitarrista do Radiohead, o Tom Morello do Audioslave e do Rage Against the Machine. São três exemplos assim de caras que me influenciam muito com timbragens e efeitos para guitarra. E existem muitos outros. David Gilmour do Pink Floyd foi um cara que usou muitos efeitos, muito delay. E é legal você pesquisar os timbres, pesquisar os efeitos, pesquisar a mistura deles. Então é um laboratório. Você tem que gastar um tempo na sua casa, no seu estúdio, ligando os pedais e depois tocando. Mexe nos parâmetros, acha, vê como funciona um, como funciona outro, como funciona um junto com o outro, um antes do outro, um depois do outro. Existe um padrão, mas eu acho que o mais legal é você mexer e você fuçar neles. Às vezes, para você saber, começar a saber e um ponto de partida, eu quero te dar umas dicas. O primeiro pedal que eu queria falar aqui, que eu acho que é muito importante, é o booster. Eu tô com um booster aqui, que é esse da Fire, que ele tem uma regulagem de grave, agudo e um volume, que é o grande negócio do booster. Qual que é o negócio dele? Ele te dá um volume a mais. Então você está tocando e tem um momento que você precisa de um destaque no seu trabalho, no seu som, naquela música. E aí o booster ele vai te dar esse destaque sem você ter que mexer no timbre que você tá. Então às vezes você está fazendo uma base com um drive forte e aí você vai ter um solo. E você tá com aquele drive e você precisa se destacar nesse solo. E você não tem como subir o seu volume. Você vai subir com um booster. Existem booster que tem só o botão de volume, então ele só vai te dar o volume. Esse aqui você pode atenuar graves e agudos, ou você pode dar mais um pouquinho de grave ou de agudo e tudo mais. Eu acho isso legal porque a guitarra ela já tem o timbre muito agudo. E aí você vai subir teu volume, você vai aparecer mais, às vezes com muito mais agudo, você pode machucar seu ouvido, machucar o ouvido daquelas pessoas que estão ouvindo o teu som. E é legal que você pode diminuir um pouquinho a quantidade de agudos aqui nesse booster. Como que é isso? Então imagina que você está lá com um drive aqui. Aí você vem para um solo. Olha aqui, ó, só subiu o meu volume. Eu tirei um pouquinho do agudo, vou voltar o agudo pro normal, ó. E voltei para o volume de base. Isso poderia funcionar com uma base limpa. E aí... quando você tem um destaque... como você começa a regular o seu booster? Você diminui o volume dele, vê o volume da tua guitarra e vê o quanto que ele vai vir. Para não ficar uma coisa sem noção, né? Você toca sem o efeito. Quando ele vem muito alto, então você tem que ver o quanto ele vai subir para você poder regular. Isso é a maneira de você regular o seu booster e é um pedal super importante de você ter no seu pedalboard. Eu queria falar um pouquinho de trêmulo também, que é um efeito muito interessante. O trêmulo, ele normalmente tem duas regulagens, ou dois botões de regulagem, a profundidade e a velocidade. O mais importante do trêmulo é isso,
essa profundidade e a velocidade dele. Então, o que seria isso? A velocidade é a velocidade que a nota vai tremular, vai tremer. E a profundidade é o quanto você quer que isso apareça. Então, com pouca profundidade, vou aumentando. Ó, já começa a aparecer mais. Ó, aqui ela já está bem mais evidenciada. Olha só. Vou diminuindo a profundidade. Você vê que você tem mais a nota da guitarra com o efeito e menos. Ó, e agora ela aparece mais. Esse trêmulo e muitos outros têm essa chavinha também chamada hard e soft, que é como a onda da guitarra do trêmulo vai ser. Se ela é uma onda soft ou se ela é hard, que ela vai ter mais intervalos de silêncio entre o som. Veja. O soft e o hard. Alguns trêmulos têm um botão de tap tempo. O que é o tap tempo? Você vai bater com o seu pé o tempo que você quer da velocidade. Então, esse não tem. Então ele está aqui, ó. Se você tem um tap tempo, você vai determinar o tempo que você vai querer. Falando em tap tempo, um tipo de efeito que usa muito tap tempo é o delay. E que é um efeito que os guitarristas adoram, eu particularmente gosto muito. E você tem vários tipos de som de delay. Você tem o delay analógico, você tem o delay com modulação, você tem o tape delay, que é como se fosse um delay de fita, simulando um delay de fita, e você tem o delay digital. Esse aqui é um delay com modulação. Então, na nota que fica repetindo, ele vai ter uma modulação. Nós não vamos usar ela agora, mas eu queria falar dos parâmetros do delay. O primeiro parâmetro que eu queria falar é o feedback. O feedback é a quantidade de repetição que você tem do delay. O delay é a repetição de notas. Então, pouca repetição, veja. Repetiu uma vez. Agora eu vou subir. Já repetiu mais vezes. Vou subir mais. E vou pôr bastante. Esse botão delay é a velocidade é o tempo da repetição. Então aqui eu vou ter um tempo rapidinho. Eu vou aumentando. Esse delay tem um tap. Então eu acho que é muito legal você ter um delay que tenha tap tempo. Eu acho um recurso muito importante no delay, porque aí você vai dar o tempo do delay no pé. Você não precisa parar e ficar procurando o andamento da música no dedo. Se você tem uma música que está no andamento aqui, e você quer que a sua nota repita na colcheia, que é então você vai ter aqui, ó. Então só o tempo estava aqui, ó. Se você quer que ele repita na tercina da semínima, que seria isso aqui, ó. Seriam 3 notas contra 2, né? Então, o tempo está aqui. Se você quer ir na semínima, a música está aqui, então você vai bater. Então só a música aqui, ó. Muito bom.
E o blend? O que é esse botão do blend? Ele é a dosagem do delay em relação ao som da guitarra sem o efeito. Então, o blend no 0, você não tem efeito. Vou aumentando, vou tendo efeito. Até você chegar no momento onde você não tem o som da guitarra e só o efeito. Então aí você tem essa dosagem do delay. Então esses são os parâmetros mais importantes do delay, de um trêmulo e de um booster. Eu espero que você tenha curtido e aproveite. Um abraço.